E o Epifania de hoje é para falar sobre os ciclos da vida. E aqui estamos também no meu primeiro dia do ciclo novo. E eu tenho o prazer de receber essa amiga maravilhosa que eu amo de paixão e terapeuta holística, Alessandra Rocha Sarmento. Sim. Brincadeira não, hein? Já com esse sobrenome é firmeza, sempre. É um prazer estar aqui com você, Silvia, amiga querida, profissional que eu admiro profundamente. E estamos aqui, né, nos ciclos escorpinianos, Ale. Sim, fechando o ciclo de Escorpião, né? Em breve a gente entra em Sagitário, mas estamos trabalhando as profundezas, né? As regenerações, as que tem mortes. Tudo a ver com o ciclo da vida, né? As regenerações. E a gente, quando pensa num ciclo, a natureza, né, tem muito, tudo, parece que tudo acontece em ciclo, né? Até o próprio aniversário, né? O Sol passando pelas 12 constelações e voltando no momento exato do nosso nascimento. O movimento da Terra, né? O dia e noite é cíclico, estações do ano. Sim. O que mais? O ciclo feminino. Ciclo menstrual feminino, que aí é um programa à parte, né, Ale? Aí, programa à parte, só para entender os hormônios. Sim. E o que acontece dentro também, né, no mundo anímico de uma mulher nesse ciclo todo, merece um programa à parte. Nossas mortes e renascimentos. E entendendo que morte e renascimento faz parte da vida, né, talvez sustente, né, a própria vida, nem sempre a gente consegue tão bem fluir nos nossos ciclos, né, Ale? Eu tenho pensado muito sobre isso, que muitas vezes situações e perspectivas, percepções da existência em determinado momento fecham um ciclo na nossa vida. E algumas vezes é comum um apego àquilo que já não tem um papel e não faz mais sentido. Então, essa capacidade de soltar, de sair do controle das situações, leva um pouco para um lado de uma rendição. Quando a gente se rende, compreende que algumas coisas já não fazem parte e a gente precisa deixar ir para que a vida se renove. Se renove e também se sustente, né? Porque muitas vezes eu costumo até falar na clínica que assim como as máquinas se atualizam, né? O celular, ele faz uma atualização num determinado momento, né? O computador também. E o ser humano também, né? Essa parada para se atualizar. Peraí, isso nem faz mais parte de mim? Por que eu estou reproduzindo? Então, às vezes, uma mera falta de atenção em se reconhecer no momento atual e perceber aquilo que não faz mais parte e que, portanto, não tem mais um papel ali que sustente a vida e pode ir, né? Pode se decompor. E esse apego, muitas vezes, aquilo que já cumpriu o seu papel e precisa deixar a nossa vida, quando a gente sustenta esse apego, isso vai levando a gente para um lugar de enfraquecimento, de desvitalização. Desvitalização parece ser uma palavra importante, né? Porque você está interrompendo um fluxo. Então, para você segurar um fluxo, né, ali da vida, imagina a força de resistência que você precisa fazer, né? Sim. É como se a gente quisesse se apegar a algo que não tem que estar mais ali, né? E a gente resiste e não se abre para tudo aquilo que vai trazer vitalidade, crescimento e pulsão. Pulsação à vida. Exatamente. E também eu estava aqui pensando, tem o apego e também muitas vezes um medo do novo que é desconhecido.
né? Então, muitas vezes é o apego que tenta segurar esse ciclo da vida, mas também, às vezes, não é um apego àquilo que é conhecido, mas um medo daquilo que é novo, né? Também venho percebendo isso. É porque o novo, ele leva a gente para um lugar de desconforto, né? Daquilo que é imprevisível, daquilo que foge ao nosso pretenso controle, né? Como se a gente tivesse muito controle das coisas, mas aquilo que é conhecido é algo que a gente já domina minimamente, já tem uma resposta previsível às situações, e o novo não. O novo, ele vem nesse lugar da necessidade da gente se reinventar e de lidar com o desconhecido. É um lugar de aventura, né? Sim. E até a própria elaboração dessa conversa, a gente não planejou nada, né? A gente tá seguindo bem isso. O lugar da aventura, de um bate-papo sem saber o que vai acontecer depois, né? Sem saber o que virá, sem saber quais reflexões podem brotar ali daquela conversa, diferente de quando a gente elabora um roteiro. Você falou de aventura, né? Do novo, é interessante, porque depois desse ciclo do signo de Escorpião, que leva, né, convida a gente para esse lugar das mortes, das regenerações, vem o ciclo de Sagitário, que fala justamente das aventuras, da expansão. Verdade. Como é que a gente se expande se a gente estiver preso a algo que não é para estar mais ali? Sim, e o Escorpião também traz, né, essa motivação mais íntima, de olhar para as profundezas de si, o quanto esse trabalho de se olhar é importante para reconhecer o momento que está e o que se deve ir também, né? Porque esse lugar do novo, ele me vem como algo assim que muitas vezes a gente precisa ligar um radar interno que é como se internamente algo nos mostrasse para onde a gente deve seguir. E aí você falou algo muito importante, né? Radar interno. Porque muitas vezes o que eu percebo também na prática clínica, e até tendo trocas com as pessoas na vida, é que há muitas vezes uma insegurança a respeito do próprio radar. E busca-se uma orientação através de um radar do outro, né? E o radar do outro, ele é elaborado pelos sentidos do outro. E aí? Aí segue todo mundo meio desorientado, né? E às vezes em direções que no fundo não fazem sentido, né, para o indivíduo. E é interessante essa questão do radar interno, porque muitas vezes nós percebemos internamente uma orientação que ela não segue uma lógica racional. A gente às vezes entra em contato com algo e fala, gente, isso não tem o menor sentido. Isso não faz sentido, mas faz. É um sentido que eu acho que de alguma forma a gente consegue se comunicar com algo mais amplo além da lógica. Como se a gente de alguma forma conseguisse captar uma figura inteira que na nossa percepção comum, dentro da lógica cotidiana das crenças e dos padrões, a gente não dá conta de perceber. Mas muitas vezes, né, por ser um lugar conhecido e catalogado, acaba sendo um lugar também escolhido a se seguir, né? E muitas vezes segue-se uma vida totalmente em desorientação. E até é possível trazer uma somatização, né, por viver algo
que não traz esse pulsar, né? Viver algo que não tem a ver com aquilo que você experimenta internamente, mas que você não valida também, né? É interessante porque um dia desse, participando de um grupo de mulheres, a gente falava justamente disso, né? Por exemplo, a noção, né? Qual é o conceito de sucesso? Existe um senso comum de sucesso, mas o que é o sucesso para cada um? Para você o quê? Primeiro, ter uma vida com um ritmo mais tranquilo. E poder me cercar de coisas que me nutram e que não tem a ver com esse padrão de sucesso que é o comum, né? Que é o senso comum. Sucesso é estar muito bem, um crescimento financeiro desmedido, são bens. Isso é um conceito de sucesso, né? E tem levado a muito sofrimento, né? Essas comparações a esse modelo, por exemplo, aqui nesse exemplo, né, de sucesso. Comparações, nossa, tal pessoa tá numa carreira bombástica e faturando trilhões ou viajando o mundo todo, e aí reconhece a sua vida muitas vezes menor por se comparar a um modelo, né? Que muitas vezes nem tem a ver. Sim. Pode fazer sentido para aquela pessoa, mas... Para aquela pessoa. Não faz sentido para todas. Isso é algo que a gente precisa ter muita atenção e também deixar morrer esses conceitos e esse senso comum que, no fundo, afasta a gente daquilo que é essencial para cada um. Que é Sim. E eu vejo, né, falando na validação, o quanto muitas vezes também busca-se a validação do outro para algo que é só seu, né? Muitas vezes uma resistência em se validar as suas vontades, validar as suas necessidades, e aí até é como se alguém falasse qual é o sabor que você mais gosta, né? Porque como que você sabe o sabor que você mais gosta, né? Você provou muitos sabores e aí você percebe, eu gosto mais do doce ou eu gosto mais do salgado. E cada pessoa tem a sua língua com as papilas gustativas, aquela história, e vai saborear o mundo de uma forma diferente, né? Então esse é um trabalho muito único. E que o quanto muitas vezes a gente precisa que o outro fale, olha, você gosta do doce. Olha, sucesso é isso. E aí é uma prisão, né? A prisão também interrompe o ciclo da vida, né? Sim. Não sei se interrompe, porque o ciclo da vida vai acontecer, né, Ale, de qualquer jeito, mas ele fica com nós. Você fica lutando. Não tem potência nesse lugar. É interessante você falar da validação, me vem muito esse senso de pertencimento, que ele é inerente ao ser humano, né? Tem um movimento de pertencimento que ele faz parte de algo muito instintivo, né? Na teoria sistêmica, a gente vê assim, quando a gente fala, vamos pensar no homem das cavernas, qual a chance que um homem das cavernas tem de sobreviver sem seu bando? Então tem algo que parece que é muito instintivo na gente de querer pertencer e fazer parte. Mas, ao mesmo tempo, esse caminho na direção de uma expansão da própria vida, muitas vezes ele é um caminho solitário. Solitário no sentido de que a gente precisa afirmar aquilo que é essencial para nós mesmos e não necessariamente a gente vai seguir em bando com essa visão e com essas escolhas. Então, às vezes, pode ser um caminho um pouco mais solitário, mas que ele aponta para um lugar de preenchimento e satisfação pessoal muito grande. É um desafio.
E nossa, Lê, quanta coisa, né? Envolvendo esses ciclos, apegos, medo da aventura do novo, bússola interna sendo buscada no externo. O que mais que a gente falou? Necessidade de validação do outro para se reconhecer, para reconhecer o seu momento. Necessidade de se sentir pertencente. Pertencente a um grupo, né? A um sistema, a uma família, à humanidade, ao planeta. Sim, e você falou do caminho solo, né? Que muitas vezes a gente precisa atravessar sozinho em alguns momentos. Sim. Muitas escolhas elas acabam apontando para um caminhar mais solitário, de mais solitude. De mais solitude. Porque também são escolhas nutritivas. E bancar tudo isso envolve, né, uma apropriação do ser. Sim. Quanta coisa. Muita coisa, muita coisa. E a gente estava aqui pensando em algo vivencial para costurar, né, essa conversa. Aí a Lê veio com a ideia da visualização, né, Ale? Sim. Até pensando que a gente se aproxima de um fechamento de ano, né? É muito tradicional as pessoas, né? Nós gostamos de fazer esse encerramento e um planejamento para o que está por vir. Então a gente pode fazer uma visualização para ajudar a identificar, né, o que já cumpriu o seu ciclo, dar um bom lugar a tudo isso, para que a gente abra espaço para o novo. Se falou do planejamento e me veio tudo isso que a gente viveu com essa pandemia, né? Foi uma sacudida. Sim. De se reinventar, de deixar ir muitos hábitos, né? Muitos costumes também. De muitas maneiras, eu acho que as pessoas foram convidadas a estarem mais consigo mesmas, né? E o que eu ouvi muito é que as pessoas descobriram nesse processo o quanto elas não precisavam de muitas coisas ou o que elas até consideraram extravagâncias no período da pandemia. Sim. Elas iam se virando com o que tinha no armário, elas iam ao supermercado uma vez por semana, eu ouvi muito isso. E no fundo é uma necessidade como humanidade, né? De se reinventar nesse sentido, porque o ciclo da natureza não sustenta um determinado modo de vida da humanidade. Sim. Né? Sim. Então é um convite à reinvenção mesmo. E levar uma vida sustentável, né? Uma vida que você sustente no seu dia a dia, que não te machuque, que te leve para um lugar de bem-estar, né? Bem-estar e muita nutrição. Quero fazer essa visualização aí. Vamos lá. Vamos fechar os olhos, tomar umas 2, 3 respirações profundas. Perceber o corpo assentado na cadeira, no sofá, aonde você estiver. E faz um breve passeio pelas áreas da sua vida, relações familiares, relacionamentos, amizades, trabalho, profissão, assuntos de interesse, hábitos, rotinas. O que te faz bem? O que te nutre? E o que já pode ter fechado um ciclo e que você precisa deixar ir? Às vezes você pode estar preso a, por exemplo, um relacionamento de passado que foi muito bom, mas talvez nem esteja mais presente.
Então tudo isso que precisa fechar seu ciclo dentro da sua vida, dê a tudo isso um bom lugar, agradeça o que foi vivido, agradeça os aprendizados e solte. Solte, porque nesse soltar tem espaço para algo novo que sequer você imagina ou imagina e que pode ser profundamente nutritivo, que possa te trazer novos ares, novas alegrias, novas satisfações. Então, amorosamente, se despeça de tudo aquilo que pode ficar no passado, que pode voltar para o seu lugar, que pode se desconectar de você com respeito e gratidão, e deixe esse espaço vazio, esse espaço aberto, para que ele possa ser preenchido com coisas novas, com novas experiências, novos projetos, novos relacionamentos, novos hábitos que te aproximem cada vez mais daquilo que faz sentido para você. E aí você pode visualizar um sol nascente muito bonito lá na frente, no horizonte, e uma estrada que conduz para esse sol. Esse sol representa o futuro, tudo aquilo que é vital, que é essencial para você. E aí você olha para esse sol e você diz: sim, eu sigo, eu me abro para o novo. E aos pouquinhos você vai voltando para o momento presente, deixando que esses raios de sol tirem da sua existência tudo que já fez sentido, que cumpriu seu ciclo, para que você possa estar renovado e aberto para tudo que é novo. E a gente pode abrir os olhos. E repetir sempre que sentir necessidade. Ai, maravilhoso. O que eu posso dizer para vocês é que para mim faz muito sentido ter esses momentos, essa troca com amigos, com você que caiu de paraquedas nesse vídeo e a gente nem se conhece, mas estabelecer essa partilha, poder ter uma conversa que desperte, encontrar um lugar de aconchego, de poder imaginar algo melhor, algo mais alinhado com a sua natureza, para mim faz muito sentido. A roda vai continuar girando por aqui. Deixa eu dar um abraço nessa linda Lê. Gratidão pela oportunidade de estar aqui.